gostaria que você me ajudasse agora a orar pela palavra do Senhor que nós vamos compartilhar aqui. Amém? Amém? Então eu queria que você tirasse esse período de oração aqui comigo agora, desejando que a presença do Senhor venha através da palavra dEle, manifestando a vontade dEle. Senhor nosso Deus, estamos aqui em Tua presença, já sentimos que o Senhor está no nosso meio. Pai, eu peço que através do caminho da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu perdão e do Teu sangue, o Senhor nos alcance hoje, e que através disso também eu possa ser um canal da Tua palavra, Senhor, da Tua vontade aqui neste lugar. Nos abençoa, Senhor, mais uma vez nesse culto, que nós possamos nos encontrar, Senhor, com a Tua vontade, com os Teus propósitos, com aquilo que Tu tens para a nossa vida. Que pessoas possam sair daqui, Senhor, com respostas para a sua vida, com afirmações, e que pessoas possam sair daqui também confortadas, motivadas, libertas pela Tua palavra, Senhor, com todo o benefício que a Tua palavra manifesta em nós. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço. Sê conosco. Amém. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia no celular ou vai acompanhar o Lente de Águia, o livro de Josué, o primeiro capítulo, nós vamos ler alguns versículos aqui do primeiro capítulo. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar. Eu vou ler até o 9, o versículo 9, do capítulo, versículo 1 até o 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eu quero dizer para você que entrou aqui que o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Qualquer lugar que você for, Deus, Ele é contigo. O salmista Davi falou assim: olha, se eu subir aos céus, ali o Senhor vai estar. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali também o Senhor vai me encontrar, ali o Senhor estará. Então, indiferente do lugar que a gente estiver e da situação que nós estivermos passando, Deus é poderoso para nos alcançar e estar conosco.
Só basta o nosso coração estar aberto para Ele. Quando eu estava meditando nesse capítulo 1 do livro de Josué, eu encontro 3 afirmações, são as mesmas, mas eles tinham que avançar para o futuro, para conquistar aquela promessa que foi dita lá atrás. Não era assim, ó, já é teu, fica tranquilo. E aí o Senhor fala 3 vezes, sabe o que mexeu comigo? Eu fiquei perguntando. E o terceiro desafio, no espírito, na batalha espiritual. E o desafio no físico, olha, você tem que se esforçar, você tem que ter bom ânimo. Eu quero trazer para a nossa realidade da nossa vida. Todos nós temos promessas de Deus. Essas de Deus na nossa vida, ou quem sabe, todas as promessas de Deus. E existem condições físicas também, querido. E quando eu vou falar do físico, da carne, de você. Se você quiser falar para a pessoa que está do seu lado assim, ó, ele vai falar de você, hein? Pode falar, não tem problema não. E não tem hora para voltar, às vezes. E tem dia, Luiz, que é cruel. Tem que ter um esforço. Principalmente promessas materiais. Deus falou que vai dar uma casa. Deus falou que vai dar um carro. Mas espera aí. Deus falou que Ele vai dar. Ele não disse que vai aparecer na sua frente ou que vai cair do céu. Então algumas coisas, algumas promessas para se cumprir, vai exigir o bom ânimo e o esforço do seu braço, querido. Eu converso com algumas pessoas que fizeram faculdade, que se formaram, e aí elas falam do desafio, quando não tem tipo assim, aquela situação de só estudar e a família manter ela. Eu ouvi algumas pessoas que fizeram toda a faculdade e se formou ali durante 5 anos, e tiveram que trabalhar no mesmo período para pagar os custos. E a maioria delas dizem assim, olha, às vezes eu dormia 3, 4 horas só por noite. Passava direto da estação do trem. Já aconteceu isso com você aqui? Já, Hilton? Já, Jônio? Jair, Marcos? Eita. É difícil, é esforço. Alcançou. Chegou lá. Esse dia eu estava vendo uma irmã, Vaninha, que estava prestando um concurso. Aí exigiram um desafio físico dela, de atleta. Ela estava correndo no Max Pfeffer, Jolie. Não pode falar, né? Não. Se eu não tomar cuidado, eu falo. Mas é desafio. Deus fez uma promessa para ela, mas ela teve que se movimentar. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você tem uma promessa, fala forte para ela, se você tem uma promessa, em algum momento, você vai ter que se movimentar. Irmão, não vai cair do céu, não vai aparecer na sua frente, eu não vou vender sonho para você, que Deus ele vai te dar tudo fácil. Chegou em Abraão, na casa do pai dele, no conforto, e falou assim, olha Abraão, sai da sua parentela, da casa do seu pai aí, para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Nem falou qual era o endereço, Sara. Só disse, olha, eu tenho uma promessa, mas você precisa fazer um movimento, você precisa fazer um esforço, você vai ter que sair desse conforto, Abraão, você vai ter que pôr o pé para fora, o pé na estrada, você vai sentir às vezes o sol na sua cabeça, não vai ser fácil, mas eu vou te dar uma herança, ou você vai se tornar uma grande nação. É um esforço físico, Abraão.
Porque a maneira que às vezes a gente olha o evangelho e vê na televisão as bênçãos de Deus, as pessoas testemunhando, parece que vai acontecer um passe de mágica e é mentira. Jesus fez uma grande obra, mas ele trabalhou 3 anos em cima desse projeto. A salvação não foi num passe de mágica. Então tem promessas, tem desafios, tem sonhos. E quem não se movimenta, quem não dá alguns passos para frente, quem não se projeta para aquilo que Deus tem para a sua vida, o tempo vai passar e talvez você vai ser sepultado com uma mala gigante de sonhos e de projetos e coisas vão ficar na gaveta. Eu preciso me movimentar. Esses dias eu falei para minha esposa, eu saí 6:30 da manhã, peguei o carro, e estava um frio, aquele frio de lascar, trincando, os dedos não faziam assim direito. E eu vi uma pessoa que a gente conhece, com 2 crianças, uma mulher, e Deus já estava ministrando esse texto comigo, aí que ficou tudo mais claro. 2 crianças pequenas, levando para a escola naquele frio. Eu falei, Deus, o meu carrinho é simples, mas obrigado por ele. E eu vi aquelas crianças ali, daquele frio, tudo com touquinha, a mulher com um monte de sacola, porque eu não sei se ela já ia trabalhar depois daquilo, as mochilas das crianças, e tinha uma pequenininha que não estava aguentando andar e pediu colo. E ela pegou aquela criança no colo e continuou andando, e aquilo mexeu comigo, porque eu estava meditando nisso aqui. Esforça-te e tem o quê? Bom ânimo. E eu comecei a pensar quantas histórias que a gente ouve de mulheres que criou 3, 4 filhos sem o marido. Eu acho que elas foram geradas, a maior parte das mulheres tem a unção de Josué. Você conhece alguma mãe que criou os filhos sem o marido? Existem várias. E aí o crente vem para a igreja, ele recebe uma palavra de Deus, e o que ele faz? Eu posso falar? Eu posso? Eu estou orando, e o tempo está passando, eu estou orando, ora por nós. E ele não se movimenta, querido. Deus não vai se movimentar no teu lugar. Eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando, não há movimento. E eu vi o esforço daquela mulher no frio, e aquilo mexeu comigo, porque eu entendia que o que Deus está falando sobre coragem no físico e bom ânimo, esforça-te. Algumas versões vai estar escrito, olha, para você ser corajoso, Josué. Outras vai falar para você se esforçar. Tem várias versões bíblicas. Eu gosto muito da que fala que, olha, você tem que ter coragem. Coragem para enfrentar os desafios físicos que vão estar diante de você. Diz que a irmã que estava correndo lá no Max Pfeffer, ela teve coragem e passou no teste. Foi fácil? Não foi. Aí a treinadora dela corria mais que ela, Tiago. Esforçando ela, vamos. E eu só olhando, Deus abençoe ela, não vai dar para mim não. Mas era um movimento em direção àquilo que Deus tem. Você precisa se movimentar, nós como igreja, como ministério, precisamos se movimentar, se nós quisermos ver algumas promessas acontecer. Olha, deixa eu falar a pura verdade para você aqui.
O profético, ele é maravilhoso, enxergar o futuro, saber o que Deus tem para nós. Mas existe algo no presente que você vai ter que fazer, porque senão você vai ficar só escutando a palavra, ouvindo pessoas profetizar e dizer que Deus falou que vai acontecer. O tempo vai passar e nós não vamos viver a promessa. Não estou jogando praga nem balde de água fria nas suas promessas. Não estou. Não é isso. É porque eu estou lendo a Bíblia, eu estou vendo que todas as pessoas que se destacaram e conquistaram algo, e cresceram, e romperam barreiras, elas deram um passo, elas caminharam. Alguns foram presos. Pessoas arrumaram a sua mudança, como Abraão, e saiu sem destino, sem endereço. Passou a mão em tudo que tinha e foi embora. Por quê? Porque tem uma promessa e acredito. A minha fé e o nível do que eu acredito, assim era. Abraão estava assim, eu acho que ele, quando compartilhou que ele estava saindo para ir embora, as pessoas questionou, ele estava querendo dizer o seguinte, na expressão física dele: olha, eu estou pronto até para morrer pelaquilo que eu acredito. Porque o pai dele era rico, eles tinham uma condição muito boa, mas o que estava pulsando dentro dele era maior do que a linha de conforto e segurança, o ambiente que ele estava, e ele acreditou nisso. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para despertar algo dentro da sua consciência, dentro de você. Olha, você tem um chamado, tem uma promessa, Deus vai fazer, mas você vai ter que dar um passo. Eu não sei se você vai ter que ousar fazer a prova do Enem, entrar numa faculdade, ou se você vai ter que, sei lá, aprender algo novo, abrir um novo negócio, ou até abrir mão do emprego que você está para iniciar algo novo. Mas você vai ter que, uma coisa é certeza, Deus te trouxe aqui para mexer com você e fazer com que você se movimente. Você precisa sair. Tenha bom ânimo. O crente preguiçoso, ele recebe um monte de palavra, um monte de oração, mas ele é preguiçoso, ela é preguiçosa. E tem vários níveis de preguiça, querido. Tem a preguiça que não deixa a gente acreditar nas coisas, sabe? Não tem ânimo para ir lá investir, pesquisar. Não vai dar certo e prefere ficar ali. Tem a preguiça que faz a pessoa ficar dia e noite numa cama. Esses aí vão ficar só escutando promessa a vida toda. E no final, sabe quem vai ser culpado? Eu não vivi porque era a igreja que eu estava, porque era o meu líder, ou porque Deus não me ama. Se movimenta. Aleluia. Oh Espírito Santo. Pessoas que não quiseram se movimentar, não tiveram coragem de encarar as dificuldades que apareceram diante da promessa, porque toda vez que você vê uma oportunidade na sua vida e uma promessa, vai aparecer do lado dela os obstáculos e as dificuldades dizendo para você não. Moisés ainda era vivo, chegaram diante da terra, separou 12 homens, guerreiros, homens experientes, que tinham um currículo bom. Vai lá escondido, entra naquela terra lá, que é ali que o Senhor falou que vai nos dar, espia tudo e traz o relatório para a gente como nós vamos fazer para herdar aquele negócio. Vieram, tinha fruto que tinha que carregar de 2. Agora, Moisés, eu quero o relatório. Como é que vocês acham que nós vamos começar esse negócio? Aí um falou, para mim não dá. O outro, olha,
para mim também não dá. Não, eu não vou enfiar minha família nisso. E começou. 10 pessoas disseram, olha, não vamos se movimentar, volta para trás. E 2 olharam com outros olhos e falaram, dá. Mas o desafio é grande, mas eu estou vendo que dá. Mas não tem oportunidade, mas é uma promessa, eu sei que dá. E aí é onde que entra a batalha emocional. Porque você vai ter muitas coisas falando no seu pensamento e nas suas emoções. Que a sua situação de vida, de repente o seu nível de estudo, ou a sua condição financeira, ou até mesmo o seu nível emocional, não vai conseguir superar aquilo e conquistar. Mas Deus está falando hoje que não é no seu nível, não é na sua capacidade, não é na tua força. Você precisa acreditar, ter bom ânimo e ir de encontro com aquilo que Deus já preparou para você. Aleluia! É isso. Teve deles que disseram assim, olha, nós somos como gafanhoto perto daqueles homens, daquela terra. Já comparou na hora. A gente tem mania de se comparar. Então a sua mente tem que estar firmada. A guerra com as emoções é muito grande. Pessoas que desistem rápido. Quanto tempo José, Jacó, eles esperaram para ver as coisas acontecer, acreditando na promessa. Quanto tempo, querido? Quanto tempo o Daniel ficou ali orando, mesmo estando na Babilônia, acreditando que um dia ia voltar, que um dia o povo ia sair de lá, que um dia aquela nação de Israel ia sair da Babilônia e ia voltar para Jerusalém. Embora, se eu não me engano, ele não conseguiu voltar, já ficou por lá mesmo. Mas aconteceu. Não desistiu. Tentaram abalar as emoções dele. Armaram. Jogaram na cova dos leões. É como uma tortura psicológica. Para você não acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. O Neemias se movimentou para reconstruir a cidade. Foi. Quando chegou lá já tinha um monte de obstáculo armado. Quando pessoas ficaram sabendo que ele queria fazer aquilo, não. Oh, deixa isso quieto, Neemias. Reconstruir muro, para que esse negócio, o tempo. Não. Não dá. É muita gente, querido. E é muita coisa que sempre vai falar na minha cabeça e na sua que não dá. Você é até uma pessoa legal, você até leva jeito, mas não dá. Não tem como. Não dá para passar daqui. Não dá para ir mais longe. Você sempre vai ouvir isso. Dentro de você mesmo. Talvez não vai ser dos irmãos da igreja, mas há uma guerra em nós, nas nossas emoções, na nossa mente, nos limitando. E o Senhor quer que nós movimentemos também o nosso pensamento. Por isso que Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Uma mente diferente. Arrancar a mente pessimista. Se você tem uma promessa, querido, não fica andando e conversando com pessoas que têm palavras desanimadoras.
Hoje eu estava conversando com um jovem, ele falou para mim que tem um sonho, tal. Ficamos conversando até tarde. Ele quer montar um negócio, trabalhar por conta. Eu falei assim, olha, não anda com quem está para trás de você. Anda com quem está quilômetros na sua frente. E cuidado com quem anda do teu lado. Porque às vezes a inveja faz ele te empurrar para trás. Não é orgulho, não é ser metido. É olhar para o futuro. É olhar para que Deus, porque Deus tem algo grande para a sua vida. Sabe quando as coisas começam a se encaixar em nós, o propósito de Deus, de vida, ele chega em nós, quando nós descobrimos o nosso porquê, a nossa identidade. Qual é a sua identidade aqui, como cristão? Para que Deus te chamou e para que você está aqui? Josué, quando Deus chamou ele e disse assim, olha, o meu servo Moisés, ele é morto, agora você vai assumir o lugar dele e vai fazer esse povo passar o Jordão e herdar aquela terra da promessa. Ele não ficou em dúvida, querido. Não ficou balançado. Ele só temeu a presença do Senhor ali. Mas não teve sombra de dúvida. Porque a cabeça dele já estava no futuro. Ele já estava vendo essa terra há muito tempo. Ele já tinha olhado ela, espiado, isso já ardia no coração dele. Você precisa ter muito bem definido, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, o que arde no seu coração. Qual a sua identidade em Deus e nessa terra? Para que você foi chamado? Quando você se descobrir isso e aplicar a sua força, a sua energia, a sua unção nisso, as coisas elas vão se encaixar, elas já vão vir de encontro com você, porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor, ela vai nos alcançar, ela vem de encontro com a gente. Agora o porquê que eu me pergunto, que mesmo eu estou falando de mim, eu não estou falando só de você, mas também estou falando com vocês, o porquê que nós somos crente, dizimista, ofertante, oramos na segunda-feira, participamos de tantas coisas e às vezes vivemos na miséria. Falei, desculpa. Falei. Nós não descobrimos a nossa identidade. Ficamos balançados quando Deus fala as coisas. Uma hora está orando para Deus abrir uma porta, outra hora já está orando por outra. Quando Jacó, ele fala para José ir procurar os irmãos dele para ver como estão. No caminho, ele acha um homem e diz assim, olha, você viu os meus irmãos pastoreando? Tenho dúvidas. Me aponta um destino, envia o teu anjo no meu deserto, ó Deus, da minha alma, e me faz enxergar o caminho para onde o Senhor quer que eu esteja. Você pode fazer isso. Porque enquanto nós ficarmos andando errante, vai numa porta, vai em outra, faz uma oração, toma um copo com água da TV. Não é pecado isso, irmãos, mas vai para lá, agora eu vou no templo tal, agora eu vou pedir oração para o apóstolo, agora eu vou fazer a campanha, agora eu vou ligar para o profeta, para a profeta. Isso é andar errante. Não sabe, não tem certeza. Deus quer fazer um movimento comigo e com você, com essa igreja, com a sua vida. Pessoas que andam errante, elas nunca têm paz. Elas sempre estão confusas. O errante, ele chega a ser rejeitado por onde ele passa. Porque ali não é o lugar dele. A identidade dele não é aquela, ele não se encaixa.
Aí ele fala assim, olha, todo lugar que pisar a planta do seu pé eu tenho te dado, como eu disse a Moisés. Para Deus dar aquilo que Ele te prometeu, você vai ter que pôr o pé lá, querido. Não adianta ficar com o pé esticado no sofá. Não adianta ficar com a perna cruzada. Não adianta ficar no conforto. Para Deus te dar, você vai ter que pôr o pé lá. Vai ter que movimentar. Só que tem uma guerra nisso aí. As emoções falando, volta para trás. Para você não dá. Principalmente pessoas que elas não têm uma identidade familiar formada, paterna. Elas são inconstantes às vezes. Agora Josué foi um cara muito abençoado, que até a Bíblia já cita o nome do pai dele. Olha, filho de Num e servo de Moisés. Ele tem um pai e tem um mentor. O cara tinha uma personalidade forte. Por que eu digo isso? No meio do arraial, tinha uma família terrível, que não queria ver Josué liderando. Mas o emocional dele, e Deus livrou que não teve briga nenhuma. Nós acabamos na sala de reunião. Mas sabe o que eu queria sair de lá, Ailton? Porque ele fazia de tudo para me ferrar. E aquilo foi me machucando, eu era perseguido ali dentro. Chegou uma hora que eu peguei aversão pelo aquele lugar. Mas sabe por quê? Tudo bem que Deus tinha uma promessa aqui para mim aqui fora, mas as minhas emoções não estavam firmes. Eu tinha que olhar nos olhos dele e saber que o que Deus colocou em mim é maior do que o que está no mundo. Ué? Até quando nós vamos fugir? Até quando você vai orar para Deus abrir uma porta? Eu não vejo esses heróis da fé orando por portas, querido. Eu vejo eles firmados numa palavra, numa promessa, igual você também tem hoje aqui, que entrou aqui nesse lugar. Deus tem uma palavra, uma promessa, que você não precisa ficar pagando um preço, enlouquecendo por isso. É somente você confiar, não ter medo, avançar, pisar. Olhe para o futuro e pisa lá. Oh, aleluia. Glória a Deus. Imagina a pressão também espiritual. Porque fora essa batalha emocional e carnal, tem a pressão espiritual, querido. E você vê Josué muito firme em todas essas áreas. Só que o que traz essa firmeza, e você vê que Josué não desanimou. Quando eu falo da batalha espiritual, o cara passou por diversas lutas, diversas batalhas. Ele perdeu batalhas. Você sabia que o exército de Josué foi derrotado numa batalha? Na cidade de Ai. Morreu pessoas. Foi um luto terrível. Ele viu crianças ficarem órfãos. Ele viu mulheres perderem os seus esposos. Mas isso não tirou ele do propósito. Nem por isso os demônios entraram e fizeram uma arruaça. Ele foi para Deus, orou, buscou, se arrependeu do erro, achou onde estava a brecha, tampou e seguiu. E isso é um homem espiritual. Vou reconhecer o meu erro, aonde nós erramos, vou tampar a brecha e vou seguir, não vou retroceder.
Hã? O diabo bateu no exército de Josué. O que ele fez foi para Deus. Está apanhando nas batalhas? Tá? Estamos apanhando? Vamos ter que ir para Deus, querido. E se tem algo no meio do seu arraial que não é para estar lá, como aconteceu com Josué, você vai ter que arrancar para Deus voltar a agir. Era um homem muito firmado, porque eu estou olhando para Josué não só como um herói que pegou o povo e entrou na terra. Eu estou olhando para ele, eu estou vendo o cara, o presidente de uma nação, conduzindo um povo, milhões de pessoas no deserto, governando, julgando. Ele é um exemplo para a gente. A maioria dos outros camaradas aqui, Davi, Salomão e os outros reis aqui, os caras com poder desse, tinha 3, 4, 5 mulheres. Sinal de que eles não andavam bem com nenhuma. E ele, com todo o problema da nação, ele conseguiu, a casa dele não teve escândalo. Guiando uma nação, conduzindo pessoas, ele ainda conseguia cuidar da casa dele. Olha que coisa linda. Então era um homem muito bem estruturado espiritualmente. E eu acho que até mais que Moisés. Porque Moisés, quando assumiu a nação de Israel, uma das coisas que ele fez por causa da tribulação que estava, foi pegar os filhos e a esposa e levou para o sogro. Deixou lá. Fica aí um tempo, porque ele não estava aguentando, querido, a pressão. Deus tem uma promessa para você? Tem. Deus tem um chamado? Tem. Tem uma terra que mana leite e mel? Tem. Mas tem pressão, tem luta, tem gigante, tem espada, tem esforço, tem movimento. Vai acontecer, mas você vai ter que caminhar em cima disso. Porque parece que quando nós falamos de promessas e de que Deus vai fazer algo na nossa vida, parece que vai ter um corredor, como de um casamento, um tapete lindo para você passar, anjo tocando harpa e trombeta, e você vai chegar lá e vai estar tudo preparado. Ei, nem a salvação vai ser assim, querido. Vai ter um caminho para passar. E esse caminho, sabe o que é? Isaías, ele disse assim, olha, quando você passar pelo fogo, diga para a pessoa, vai ter caminho de fogo. Diga para a pessoa que está do seu lado, vai ter caminhos de fogo. O Senhor falou, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, Ele não te queimará. Quando você passar pelas muitas águas, quando você vê aquela tribulação de muitas águas querendo te afogar, acabar com a sua vida, o gelo da morte batendo na porta do seu coração ou da sua casa, diz que essas águas, elas não vão te afundar, você pode continuar caminhando, você pode continuar navegando. Eu sei que as coisas não estão muito legal para a maioria de nós que estamos aqui, mas a palavra do Senhor hoje aqui para mim e para você é, olha, continua se movimentando, não fique parado, não se entregue à tristeza, à depressão, firma as suas emoções, o teu espírito em Deus, e Ele vai te levar até lá, até da promessa. Realmente não dava para lutar contra os gigantes. Os cabos eram muito fortes. Mas o Senhor deu uma ajudinha. Se você ler o texto todinho, o livro todinho de Josué, diz que quando chegou na terra dos gigantes para entrar, Deus ele também enviou vespas gigantes em cima dos gigantes. Então Josué, mas ele teve que dar o passo. Na hora que ele pisou e foi para cima, Deus falou, agora eu vou mandar o meu exército, Josué. Vai com o seu que eu estou indo na frente com o meu. E tome, ferindo os gigantes. Oh, aleluia. Eu gosto muito desse louvor que foi cantado
o Santidade que foi cantado aqui, porque é aquele trecho que diz assim: se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti, abraça-me com tua misericórdia. Eu vejo nisso que Deus sempre vai estar pronto para me abraçar e estar comigo, ainda que eu erre o caminho. Se eu me arrepender e me levante, Ele não me tira do caminho da promessa. Deus quer te movimentar, querido. Olha, eu vou pedir auxílio da equipe de louvor. Eu não vou me estender muito. Esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 6 você encontra isso. No 7 você encontra de novo: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Querido, Deus está nos chamando para fazer um esforço a mais. É para ir além daquilo que você já está indo. É para ir a mais. Para fazer um esforço. No 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Quem está firmado, quando ele está diante da terra da promessa, ele não fica espantado. Os 10 espias que tiveram com Josué na época de Moisés, eles ficaram espantados. Mas Josué estava tão em Deus, que aquilo ali não mexeu muito com ele. Ele sabia que era para eles aquilo ali. Ah, é muito grande. Não, isso aí não me espanta. Também nem tenho medo. Porque isso aí é para mim, é para você. Oh, aleluia. Um dia o Senhor deu uma missão para Elias. E ele por um tempo se escondeu na beira de um ribeiro. E quando o Senhor foi dar sequência no chamado de Elias, o Senhor fez com que ele comesse o pão cozido na brasa, e os anjos acordaram Elias e deu força para ele caminhar com aquela comida 40 dias e 40 noites, até chegar no propósito. Caminhar 40 dias e 40 noites é só para quem tem bom ânimo. Ainda mais sozinho, né? Porque quando se fala de conquistar algo, são poucas pessoas que vai fazer algo por você. É você que vai ter que ir lá. Eu estou falando com você. Não espere que alguém vai fazer. Você vai ter que ir. Ninguém vai fazer nada por você. Não vai. Não vai. Vou repetir de novo, não vai. Saia dessa ilusão. Deus tem algo muito forte para a sua vida, muito grande, mas é você e Ele. Você vai ter companheiros do seu lado, talvez batalhando uma mesma batalha, ou uma batalha parecida, e vão compartilhar as dores das batalhas. Você vai ver. Vai ter pessoas do teu lado compartilhando: não, eu também estou passando por isso, estou sofrendo, estou querendo voltar para trás, não estou aguentando mais. Mas não vai ter pessoas para te pegar no colo e te colocar lá na frente. Oh, aleluia. Se movimenta. Hoje a palavra do Senhor para nós: olha, tenha bom ânimo. Deixa a preguiça de lado. Deixa a tristeza. O pensamento pessimista é o pensamento contrário. Olha para o céu. Oh, aleluia. Olha como Deus inspirou Abraão. Abraão, olha para o céu e conta as estrelas.
Não dá, Senhor. Não, eu só quero que você entenda o meu poder. Eu tenho o número de todas elas e chamo cada uma pelo nome. Eu quero que você entenda a minha grandeza, Abraão. Mas não apareceu ninguém. E quem ele levou com ele ainda, o mais próximo, que era sobrinho dele, traiu ele. E depois ele teve que ajudar o sobrinho. Oh, aleluia. Oh, leite de águia. Dá um clima nessa luz aqui que nós vamos orar. Vamos cantar um louvor. Aí. Talvez você entrou aqui hoje sepultando sonhos, engavetando projetos. E ficando distante daquilo que Deus tem para você. Talvez você entrou errante aqui também, perdido. Olha, Deus, na verdade eu já nem sei mais o que eu estou fazendo aqui. Ou o que eu estou fazendo na minha vida. Ou o que eu estou fazendo no meu casamento. Ou o que eu estou fazendo, tentando entrar numa faculdade, estudando. Estou perdido, Deus, estou perdida. Eu acho que na nossa igreja, sabe? Eu vou jogar a real para vocês aqui, irmãos. E no Brasil, a gente está tendo um impacto muito forte financeiro nas famílias. Tem muita gente passando dificuldade. Tem muita gente que não está conseguindo avançar. Mas Deus deu uma receita para Josué. E Ele está dando para mim e para você. Eu ainda não estou conseguindo tomar essa receita todinha, não. Estou aprendendo ainda. Está escrito lá que Ele falou assim, olha, se você meditar no livro dessa lei, se você ficar firme, se você pôr essa palavra de dia e de noite, Josué, vai prosperar o teu caminho, tudo vai dar certo. Ninguém vai te resistir. Você vai vencer. Mas não falou que não ia ter luta. Vou lançar luz no seu caminho. O próprio Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Você também vai vencer.